Graça e paz, querido irmão, querida irmã. Coisa boa tá na tua telinha aqui novamente. Pastora Jaque, falando aqui de Guarulhos, Igreja Metodista no Jardim Cambará. Uma carinha meia de acabada ainda. Tenho andado sumida, não sei se todos sabem, eu andei com alguns problemas de saúde. Mas o Senhor é aquele que nos guarda, que nos restaura, que nos purifica de todo mal. E assim o Senhor tem feito. Eu tenho acompanhado, eu tenho visto a boa mão do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha saúde, sobre a minha família. Eu espero que você esteja bem em nome de Jesus. E estou aqui passando na sua telinha, novamente, com mais uma palavra, com mais uma boa nova do dia para o teu coração. Esta palavra, hoje pela manhã, se confirmou pela segunda vez em uma semana e eu quero compartilhar contigo o texto que se encontra nos Salmos de número 51. Primeiramente, só 2 versículos, o 10 e o 11, que nos diz assim: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tire de mim o teu espírito. Ai, gente, eu sou suspeita a falar desse salmo. Eu sou suspeita a falar de Davi. São histórias da Bíblia que nós amamos e nós nos identificamos de uma forma tão corriqueira, né? Nos identificamos na nossa caminhada do dia a dia. E eu quero compartilhar algo que o Senhor colocou da parte do coração dele para o meu coração e para o teu coração. Eu quero falar um pouquinho, a princípio, sobre a Quaresma. Eu não sei se todos têm um entendimento sobre o que significa Quaresma. Né? Nós estamos aí neste período de contrição, de arrependimento, de mudança de rumo, de talvez recalcular rotas. Você tem passado por este momento? Talvez você esteja precisando recalcular algumas rotas, rever algumas coisas na tua vida, colocar algumas coisas em ordem, tirar umas coisas, acrescentar outras, e por aí vai. Este, por exemplo, é o tempo da Quaresma. É uma data que é importante no calendário do cristão, daquele homem, daquela mulher que serve ao Senhor, onde nós somos direcionados a Cristo a todos os dias, a todos os momentos, ao arrependimento de pecados, sabe? A se colocar diante do Senhor com todo o teu coração, com toda a tua fragilidade, com todas as tuas mazelas e falar: Jesus, seguinte, hoje eu pequei. E eu não estou dizendo que é uma tarefa fácil, não é mesmo? É difícil porque nós, seres humanos, nós temos o famoso jeitinho brasileiro, né? Nós temos o famoso jeitinho, mas aconteceu. Nós não reconhecemos, eu errei, né? O famoso bater no peito e dizer, eu errei. Então, esse período de Quaresma, ele serve para isso. A Páscoa está se aproximando e esse período de Quaresma é para nos reaproximar, para nos religar novamente ao trono de graça do nosso Deus. Então, nós lemos aí apenas 2 versículos do Salmo de número 51. Mas eu quero desafiar você a ler esse salmo todo. Ele não é um salmo muito comprido, é curtinho, sabe? Que você se debruce no restante desta noite, no final de semana, tire um tempinho para ler ele. Volte os teus olhos, volte o teu coração, volte a tua mente, volte a tua alma para este texto. Eu tenho plena certeza que ele vai falar muito ao teu coração. Certeza absoluta. Mediante este salmo, o Senhor, ele quer tratar coisas específicas contigo, sabe?
Ele quer te tratar por inteiro. Ele não quer tratar apenas uma área da tua vida e deixar a outra da forma a qual está. Ele quer te tratar por inteiro, mediante a leitura deste salmo. Permita-se a entender nele o contexto de arrependimento. O salmo inteiro ele vai falar sobre o arrependimento. Uma das expressões usada neste texto é purifica-me com ísopo. E daí eu fiquei pensando, Senhor, como é que eu vou conseguir explicar isso daqui direitinho para a galera poder entender de fato e realmente o que significa o purifica-me com ísopo. Esse trechinho ele está, se eu não me engano, no verso de número 7 do Salmo 51. Depois você dá uma conferida lá, tá bom? Aqui, este salmo é conhecido depois do famoso pecado de Davi com Betseba, né? Onde acontece lá história de morte, de traição, de desgraça, acontece a história de desesperança. Como a gente usa aí o ditado popular, é só ladeira abaixo na vida de Davi. Por uma atitude que ele poderia ter evitado, a vida de Davi escorre diante de seus dedos, escorre diante de seus olhos, só ladeira abaixo. É uma história conhecida essa de Davi e de Betseba. Então, eu quis aqui colocar um detalhe sobre o ísopo, que aqui cita na Bíblia. O ísopo naquela época, e até bem antes, né? Muito antes da época ali de Davi, era uma planta usada para rituais de purificação. Olha que detalhe incrível desse texto. Foi, por exemplo, a planta que os israelitas usaram para aspergirem o sangue do cordeiro nos umbrais das suas portas, ali quando o Senhor falou para que eles, ungissem, pintassem com sangue os umbrais das suas portas, para quando o anjo da morte ali passasse, não levassem os seus primogênitos. Aquela planta que eles usaram era essa planta, a planta chamada ísopo. E era também usada na purificação de lepra. Onde havia uma lepra, ali quem tinha todo o cuidado, quem cuidava das pessoas leprosas, usavam esta planta em específico. Essa expressão também é usada como símbolo de perdão de Deus. Deus não. Davi aqui implora que Deus o purifique de seu pecado. Davi, quando ele cai em si, de que tudo aquilo foi virando uma bola de neve, de que uma coisa foi levando a outra, foi levando a morte, a desesperança, a desgraça, a desespero. Quando caiu a ficha de Davi, Davi implora a Deus pelo perdão do seu pecado. Davi reconhece o seu pecado e reconhece que apenas Deus poderá purificá-lo de toda essa tragédia. Apenas Deus, Davi reconhece que apenas Deus tem o poder de tocar lá no íntimo do teu coração. Sabe, eu ouvi uma pastora dizer uma vez e isso ficou tão gravado dentro de mim. O meu e o teu coração é terra que só o Senhor pisa. Eu, pastora Jaque, não tenho o poder de conhecer o teu coração. Os seus amigos mais íntimos talvez não tenham o poder de conhecer o teu coração. Mas há um Deus que os seus olhos passeiam por toda a terra, que Ele sim tem o poder de pisar na terrinha do teu coração, querido. Então Davi, em desespero, clama a Deus por este socorro e por essa ajuda. Ou seja, meu querido, Davi está clamando por uma restauração espiritual. É quando então nós lemos os versos de 10 e 11, o que foi que eu citei lá no comecinho desta palavra. E eu quero te perguntar algo nesta noite. Quero fazer uma pergunta para você pensar um pouquinho, sabe? Será que esta
tem sido a minha e a tua oração todos os dias? Será que nós temos corrido para a presença do Senhor, queridos? E temos clamado ao Senhor pelo seu perdão? Porque é muito corriqueiro nosso esquecermos que não há pecadinho ou pecadão. Eu posso cometer o pecado do adultério. Um exemplo. Ou eu posso falar, hoje eu não vou no culto porque eu tô com uma dor de cabeça, mas eu nem tava com dor de cabeça e não fui. Foi uma mentirinha pequena. Mas ainda assim, não há medida entre os dois, pecadinho ou pecadão. Foi tudo pecado. Então, será que nós temos reconhecido os nossos pequenos ou grandes pecados diante de Deus? Será que nós temos caminhado à presença do Senhor, batido no peito e falado assim, Senhor, eu sou pecador, eu sou miserável. E eu não tenho conseguido lutar contra esse pecado sozinho. Porque muitas das vezes nós, seres humanos, queremos lutar as nossas guerras sozinhos. Queremos batalhar as nossas batalhas sozinhos. E queridos, eu e você não somos super-homens e super-mulheres de Deus. Muitas vezes nós não aguentaremos na força do nosso braço. Muitas das vezes nós precisamos ajoelhar, chorar, gritar, rasgar o nosso coração diante do Senhor. Mas talvez precisemos da presença de alguém junto conosco. Porque nós não somos fortes o tempo todo. E a Bíblia nos instrui que nós precisamos confessar os pecados uns aos outros. Então é outro encorajamento que eu quero fazer a você nesta noite. Sabe? Procure alguém da sua confiança, um homem, uma mulher de Deus, que você possa ir até essa pessoa, confessar o teu pecado sem julgamentos, sem culpa. Uma pessoa que vai te aconselhar, que vai orar contigo, que vai caminhar contigo mais uma milha. Faça isso, é um passo importante para o reconhecimento do pecado. Será que nós temos reconhecido diante de Deus os nossos pecados de estimação? Aqueles que nós não queremos abrir mão, aquele que nós optamos por ficar guardados só para nós, aquele que talvez a gente pense assim, isso aqui não tá fazendo mal para ninguém. Será, querido? Ele, Jesus Cristo, ele se entregou na cruz do Calvário em remissão aos nossos pecados. Mas todo o processo começa quando nós reconhecemos o nosso pecado. E quando nós reconhecemos o nosso caminho, então, ele muda. Quando nós reconhecemos o nosso pecado diante do Senhor, há uma conversão. Sabe, o carro indo aqui nessa direção, daqui a pouco ele, tem que voltar. E é então onde nós fazemos essa linda oração que Davi nos ensina, que inclusive é uma oração que nós precisamos fazer todos os dias. Nós podemos olhar para o Senhor e dizer, cria em nós um coração puro, Senhor. Ele renovará em nós um espírito estável. Não quer dizer que nós vamos virar santos, porque o dia que isso acontecer, o Senhor nos leva embora, nos arrebata. Vamos ter os nossos momentos de fraqueza, sim, porque somos seres humanos. Mas o Senhor, a partir do meu e do teu arrependimento, irá gerar em nós um coração puro e disposto a obedecê-lo em todo o tempo. Um coração estável. E então reconheceremos o quão pequenos somos diante de Deus. E reconheceremos que podemos viver sem tudo. Você pode viver sem amigos, pode viver sem pai e mãe, pode viver sem grandes companhias,
Você pode viver sem qualquer coisa. Só não queira viver sem a presença de Jesus. É uma das últimas coisas que Davi fala lá no verso de número 11. Sabe, querido, a metanoia, ela virá mudança de rumo, mudança de pensamento, mudança de atitudes, mudança na sua fala. Ela virá quando reconhecermos o nosso pecado, quando retornarmos o caminho. Que em nome de Jesus essa palavra ela possa fazer a diferença no teu coração. Sabe, que a revelação do Espírito, a palavra rema do Senhor venha sobre ti nesta noite. E que enquanto essa palavra chega ao teu coração, chega à tua mente, que você possa já ir pensando, fazendo talvez uma breve lista daquilo que você precisa mudar, daquilo que você precisa abrir mão, daquilo que você precisa deixar como pecado de estimação. O Senhor tem muito mais para a tua vida. Davi, ele foi reconhecido como o homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha esta capacidade imensa e instantânea. Preste atenção nisso. Ele tinha a capacidade imensa e instantânea de arrependimento. Que eu e você, para o tempo de hoje, para a geração de hoje, possamos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Homens e mulheres que não se dobram diante do pecado. Homens e mulheres que escolhem abrir mão do pecado para ter a presença de Deus acima de todas as coisas. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe com esta palavra. Que esta palavra vá de encontro ao teu coração como uma flecha que acerta o alvo. Que ela seja ponte para a tua vida, em nome de Jesus. E que ela sirva para um despertamento espiritual para o teu coração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Ore pela minha vida, eu estou orando por você, que aonde este vídeo alcançar, que cada vida que ouvir esta meditação possa ser alcançada. Tua casa, teu trabalho, tua escola, tua faculdade, tua família, teus amigos. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima sexta-feira, assim o Senhor permitindo. Um beijo no teu coração.